Primeira convocação do Ancelotti, ele convocou 5 jogadores do Flamengo? Eu vou ser muito sincero com vocês, eu achei que quando a gente, né, agora vamos ter um treinador estrangeiro, agora vai acabar essa mania de ficar levando jogador do Flamengo, mas não, pelo visto não. Ai, vamos falar um pouquinho sobre isso, e eu vou trazer um fio de esperança pra vocês, tá? Porque eu acho que existe, apesar dessa primeira convocação ter sido exatamente o que nós flamenguistas não queríamos, né, eu acho que existe um mundo onde as coisas melhoram, tá? Porque, vamos lá, o Ancelotti veio para a seleção brasileira e, no caso, ele assumiu a seleção agora, né, na segunda. E, até o fim de semana ele estava treinando no Real Madrid, ele estava no dia a dia do Real Madrid, ele estava ocupado com o time do Real Madrid. Então eu duvido muito que ele tenha debruçado realmente sobre as funções dele como treinador e principalmente como selecionador. Eu não acho que ele tenha tido grande influência na lista larga, né, aquela lista inicial, com mais nomes, não lembro exatamente quantos são, mas é aquela lista que primeiro solta uma lista maior e depois dentro dessa lista menor ele seleciona ali os 20 e poucos jogadores, 23, né? Acho que é hoje em dia é de 23 a 26 que você pode levar. É... então eu acho que ele não teve nem influência, tanta influência pelo menos, nessa lista maior. Eu imagino que quem tenha feito essa lista tenha sido ou o Juan ou o próprio Rodrigo Caetano, diretor da seleção. Que é meio bizarro. Mas eu acho que eles devem ter pegado ali mais ou menos, né, o que é consenso de seleção. Então, jogadores que, pô, são consenso. Alisson, Vinícius Júnior, Rafinha, esses caras que são consenso, não tem muito o que se discutir. E também se baseado ali mais ou menos no que o Dorival fazia. Talvez o Ancelotti tenha tido uma palavra ou outra, mas eu não imagino que ele tenha realmente se dedicado tanto a isso. Agora, quando ele vai e traz essa lista, eu me surpreendi ainda assim. Né? Eu me surpreendi, não esperava que, por exemplo, Hugo Souza, não esperava mesmo, né, o goleiro do Corinthians. Não acho uma convocação correta, acho que falha muito, não acho que tenha nível para seleção. Mas assim, também, é como eu sempre digo, seleção acho maneirinho, mas não muda nada na minha vida. Para mim o que importa realmente é o Flamengo. E assim, jogadores como Danilo, Alexandro, eu esperava que fossem ser convocados, né? Assim, não tinha certeza, mas não é exatamente uma surpresa para mim eles serem convocados, porque são jogadores que construíram a carreira na Europa. É claro que o Ancelotti ainda mais italiano, pô, é óbvio que ele sabia que os caras... O Danilo era capitão da Juventus, claro que ele sabia, né? Claro que ele tinha um olho no Danilo. Claro que o Danilo também jogando como reserva no Flamengo, a gente poderia imaginar que talvez não fosse ter essa prioridade toda, mas acabou tendo. O que eu quero dizer é que eu acho que com o passar do tempo, quanto mais o Ancelotti se dedicar à seleção, quanto mais isso se tornar de fato o trabalho, né, a atividade número um do Ancelotti, eu acho que essas convocações de times brasileiros vão diminuir. Porque um cara com uma mentalidade de futebol de nível mundial, de nível global, eu não imagino que ele vá ter esse olhar para o futebol da América do Sul com tanto valor, sabe? Assim, e nem dizendo que eu concordo necessariamente com isso, tá? Eu acho que tem muitos jogadores bons aqui. Por exemplo, o Gerson é titular hoje da seleção e ele foi convocado, o que eu acho uma pena, particularmente. Mas, enfim, não gostaria que tivesse sido convocado, porque isso já teve até problemas, né, de joelho no último jogo. Mas eu acho, né, talvez seja até um pouco de esperança e otimismo da minha parte, mas eu acho que essas convocações vão ficando mais raras com o passar do tempo. Vamos ver. Né, vamos ver. Eu vi muito flamenguista também se gabando um pouco dessas convocações. Eu acho que faz parte, eu acho que a gente tem que achar algo positivo nisso, né? Beleza, jogadores do Flamengo sendo convocados a isso, Seleflá e tudo mais. Mas eu particularmente sempre acho que é mais um problema do que uma solução. Jogadores como Wesley, por exemplo, o Estevão, esses jogadores assim que estão despontando, que são promessas, que são jogadores que estão para ser vendidos, né? Ou no caso do Estevão até já foram vendidos. Eu acho que eles vão continuar sendo convocados. Que eu acho que o próprio Ancelotti vai no jogo de amanhã do Flamengo, no Flamengo e Deportivo Táchira, e eu acho que assim ele vai fazer uma observação geral, é óbvio, né? Não se restringe a isso, mas eu acho que com o passar do tempo, eu acho que essas observações vão ser muito mais para esses jogadores.
né? E isso é uma coisa até que eu acho que vai ter um impacto grande no futebol brasileiro e, no caso, no mercado brasileiro no futebol mundial. Porque ter o aval de um cara com o peso do Ancelotti na seleção, eu acho que vai valorizar muito os jogadores. Porque uma coisa, imagina, você é do Real Madrid, do Bayern de Munique, do Inter de Milão, e você, na hora de contratar, porque é óbvio, né, que o jogador ter sido convocado para a seleção, ainda mais uma seleção de nível, né, como a seleção brasileira, uma seleção que é pentacampeão mundial, uma seleção que tem uma marca tão forte, é claro que um time lá de fora, quando vai contratar um jogador, se o jogador ele tem esse carimbo de jogador da seleção brasileira, isso valoriza o jogador. Agora, eu acho que valoriza muito mais quando é com um cara como o Ancelotti. Porque é isso, para Inter de Milão, para o Bayern de Munique, para o Real Madrid, o Dorival não diz muita coisa. A seleção brasileira, sim, e ele tá lá, ok, ele é o treinador da seleção. Agora a questão é: tem o treinador da seleção brasileira e esse treinador é o Ancelotti. Então eu acho que isso vai valorizar mais os jogadores. Eu acho que os jogadores que forem convocados vão estar mais em evidência e talvez tenham até uma valorização financeira. Talvez os clubes recebam até mais por ter esse selo de aprovação do Ancelotti, né? Isso pode ser algo bem positivo para o futebol brasileiro, né? Jogadores aí saindo, quer dizer, né? Tudo tem dois lados, porque por outro lado talvez os jogadores despertem mais interesse, não que eles não despertem já, né? Mas talvez venham a despertar mais interesse ainda com a chegada do Ancelotti na seleção. Eu acho que para a seleção em si é uma contratação ótima, em todos os sentidos. Acho que ele é um cara que tem peso, sabe lidar com medalhões. Na primeira convocação ele já não chamou o Neymar. Tudo bem que ele diz que conta com o Neymar e tudo mais. Acho também que ele não teria nem por que ele dizer o contrário. Acho que não seria positivo para ele. Mas ele não convocou. Com o Neymar tão saudável, o Neymar jogando, né? Eu achei isso bacana. No sentido, não só por eu não ser fã do Neymar, mas porque é um sinal de que é um cara que não vai ser um pau mandado dos interesses políticos, né, e das vontades do Neymar, como a gente vê que a CBF hoje vinha sendo, pelo menos, né? E provavelmente vai continuar sendo. É, mas pelo menos no comando técnico parece ter alguém que tem peso para bater de frente com isso. No geral, eu senti falta de alguns jogadores nessa convocação. O próprio João Gomes, né, e o André também, os dois do Wolverhampton, não foram convocados. Eu imaginava que seriam. É isso, por exemplo, se você me perguntasse antes da convocação se eu acharia que o Ancelotti ia convocar o Gerson ou o João Gomes, eu acharia que ele ia convocar o João Gomes. Não porque eu acho o João Gomes melhor que o Gerson, porque eu não acho, e não acho mesmo. Nunca achei. Acho o Gerson um jogador de mais qualidade do que o João Gomes. O João Gomes tem várias qualidades também, mas eu prefiro jogadores com característica do Gerson, com o futebol do Gerson, do que do João Gomes. Mas eu imaginaria que o Ancelotti convocaria o João Gomes no lugar do Gerson, por exemplo, porque o João Gomes está na Premier League, foi eleito o melhor jogador do Wolverhampton, então eu imaginaria que o Ancelotti daria mais valor para isso do que para um jogador que é destaque no Campeonato Brasileiro, né? E talvez isso venha a acontecer, como eu falei, com o passar das convocações. Ou não. Porque isso também é uma grande incógnita, né? Isso é só, como eu falei, a minha aposta e a minha esperança. Porque no final das contas, talvez seja uma surpresa para todo mundo, mas talvez o Ancelotti seja jovem Flá.